Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Lenerson Polonini, eu sou da Companhia Nova de Teatro e estamos começando hoje mais um Diálogos. Desta vez recebendo o ex-secretário de Cultura, Ale Youssef, e atualmente coordenador do programa Cidade Solidária. Lembrando que essa transmissão ela fica depois gravada no IGTV e depois também em nosso canal do YouTube. Então vocês podem não só acessar por esses dois canais, mas também ter a possibilidade de replicar essas conversas públicas, que são conversas importantes para a gente poder criar massa crítica, para a gente poder refletir sobre o momento atual, um momento muito sensível, não é? Muito delicado, e é importante que nós convoquemos as inteligências desse país para a gente poder pensar um novo projeto e que tenha a cultura, que tenha a arte, que tenha o pensamento, que tenha a ciência, que tenha a inclusão, não é? Então isso é extremamente importante. Nós temos feito conversas aqui muito significativas, conversas que têm trazido uma contribuição valiosa para esse debate, não é? Dessa sociedade que nós sonhamos, que nós desejamos, e tem sido muito proveitoso na quarentena realizar esses diálogos. O Ale Youssef já está por aqui, eu vou convidá-lo para a ação e nós iniciaremos o nosso papo de hoje. Grande Ale! Olá, Nerson, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Como vai? Prazer estar aqui. Prazer é todo meu, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por ter aceitado essa conversa. Imagina, é um prazer. A gente sabe que você é uma pessoa muito engajada, né, no campo da cultura, das políticas para a cultura, e nós achamos que seria muito importante convocá-lo para essa conversa nesse momento tão, não é, especial, tão sensível. Hoje, né, a gente está contabilizando aí mais de 70 mil mortes, várias famílias de luto. A gente tem aí um cenário muito difícil pela frente, não é? A própria condução da crise, a própria pandemia que escancarou todas essas desigualdades sociais. Pegando um pouco isso, Ale, como é que você vê a situação do país hoje? Bom, a gente está vivendo uma tragédia, né? Uma tragédia nacional anunciada ali em 2018, reverberada por tantos e tantos atores e personagens que estiveram ali na luta para evitar que esse mal acontecesse. Mas eu tenho feito uma autocrítica, inclusive, uma reflexão um pouco mais densa e profunda, procurando sair da lógica polarizada da reflexão, sabe? E Sim. Hoje eu considero essa situação que nós estamos vivendo como uma responsabilidade absolutamente de todos nós. Todos nós temos uma parcela nisso tudo que aconteceu, seja direta ou indiretamente, mas eu acho que não é à toa e não é por acaso que um projeto tão nefasto, tão destruidor e que representa tantas coisas ruins do ponto de vista humanitário, do ponto de vista identitário, do ponto de vista da nossa experiência de vida em sociedade, tenha chegado ao poder, né? Então, não é uma reflexão daquelas simplistas, e a gente tem que parar de fazer essas reflexões se a gente quiser avançar, do tipo, bom, existem os caras que votaram, as pessoas que votaram no Bolsonaro, eu não me incluo dentro delas, então eu estou isento da responsabilidade do que aconteceu com o país. Eu acho que existem várias camadas que precisam ser refletidas, que precisam ser analisadas,
incluindo a nossa incapacidade de construir projetos coletivos, ampliar nossas bases, furar as bolhas, aproximar as diferenças, construir pontes, dialogar com os diferentes de uma maneira em geral, para que a gente possa evitar esse terror que a gente está vivendo. Então, como você disse no começo, nós temos mais de 70 mil mortes, nós temos um governo absolutamente ausente nas áreas principais do que a gente considera a base social de um país, na educação, na saúde nem se fala, no meio ambiente e, claro, na cultura, que acho que é o maior tema do nosso papo aqui, mas Claro. eu vejo como um governo que ataca todos os ícones de identidade nacional, né? Ataca a Amazônia, ataca os índios, ataca os movimentos identitários que formaram o nosso país, a estrutura identitária que formou o nosso país, os quilombolas, ataca o movimento negro, ataca o movimento feminista, ataca o movimento LGBTQ, ataca todos os movimentos que representam parcelas diversas da população, ou seja, vários níveis da nossa identidade, ataca a diversidade do Brasil, né? Que o Brasil é esse país diverso, e, claro, ataca a nossa cultura, que é a nossa maior expressão de identidade. Então, esse é o cenário, né? Um cenário bastante desafiador, e que, na minha opinião, se nós não tivermos humildade para reconhecer os erros coletivos enquanto nação, enquanto movimentos políticos, enquanto atores políticos que poderiam confluir e tentar construir junto para evitar o que aconteceu em 2018, nós não vamos ter força suficiente para enfrentar com qualidade esse processo que vai ser muito, 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 muito difícil, muito complexo, que é romper com essa lógica que colocou essas pessoas no poder, né? Uhum. Você foi secretário de Cultura, você chegou num momento onde havia uma certa desconexão, não é, entre o poder público e a classe artística. Você, através de uma equipe muito bem, de um time, né, muito bem montado, você conseguiu criar essa reconexão, reestabelecer os diálogos, que são fundamentais para as construções de políticas públicas, e trouxe aí uma ideia de centralidade ali da cultura como um elemento importante, pulsante, né? Como um dos motores, não é? de identidade que faz ser São Paulo o que é hoje. Não é? São Paulo ela é reconhecida mundialmente por conta da sua diversidade cultural. Como é que foi essa experiência, Ale, enquanto você esteve enquanto secretário? Qual o legado que você acha que você deixou, né, como um agente público de cultura? Bom, muito obrigado aí pela sua reflexão, seu elogio. Olha, eu acho que o legado é a construção de um programa que representa a potência, a vitalidade da cultura na cidade de São Paulo. A gente tinha uma situação, claro que nós temos que saber que a cultura ela não está vivendo esse momento tão complexo que vive, não é apenas pela pandemia. Nós temos dois elementos de sufocamento da cultura, que vem da pandemia agora, que deixa todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cultura, do nosso setor, tão fragilizados e com pouco acesso à renda, mas também, por outro lado, nós temos a cultura foi colocada num terreno insano de ideologização, de ataque ideológico, é quase que
um exemplo principal de todos os elementos que o governo federal queria trazer para derrubar essa identidade nacional, como nós estávamos falando no começo. Então, esse era o cenário, ao prefeito Bruno Covas me convidar, esse era o cenário. Não tinha mais link, a Rouanet mudou sem discussão, todos os projetos estavam engatilhados nas empresas públicas federais foram cancelados. Se iniciou um processo horroroso de discussão sobre o fim do Sistema S, que ameaçava diretamente o SESC. Ou seja, você tinha todos os sem falar nos ataques bárbaros a grandes nomes da nossa cultura, como foi o caso da dona Fernanda Montenegro, que sofreu aqueles ataques, sem falar na censura claramente estabelecida para alguns tipos de peças e de produções que estavam em curso, e todas as outras coisas, o congelamento do fundo setorial, que não foi repassado para o audiovisual, enfim, nós já estávamos vivendo esse ambiente horroroso, né, antes da pandemia. Então, nesse cenário, nesse contexto, o convite que eu recebi foi um convite muito desafiador, no sentido de estar na Secretaria de Cultura da maior cidade do país, com a possibilidade de defender a cultura a partir desse lugar, que é, de fato, um lugar privilegiado, um lugar que pode fazer uma diferença importante. Então, eu acho que essa equipe que foi montada, que eu tive a honra de conduzir, convidar e as pessoas aceitarem, eu acho que ela foi um símbolo da potência que a cultura na nossa cidade e de quanta gente boa estava a fim de arregaçar as mangas e defender a cultura naquela circunstância. Então, essa equipe, a Érica Palomino no Centro Cultural, a Josélia Aguiar na Biblioteca Mário de Andrade, a Cláudia Sef na Galeria Olido, que vai ser a futura Galeria do DJ, o André Fischer ali, Voltou. o Hugo lá no Teatro Travou. Municipal, o Hugo que assumiu a secretaria, o X, cuidando de culturas negras, pessoas especialistas em programação, em formação, enfim. Foi muito potente, né? O Pedro Granato, na coordenadoria de teatros, de centros culturais, enfim. Eu acho que quando a gente tem um propósito e coloca a cultura como uma potência política, de referência, você consegue atrair as pessoas capazes, qualificadas, porque elas se enxergam, se percebem nesse processo, nesse projeto, e, ao mesmo tempo, você consegue desenvolver um programa claro, muito transparente, que é do tamanho das nossas pernas, que visa potencializar essa vocação de centralidade, colocando, de fato, a cultura no eixo central de desenvolvimento da cidade. E eu acho que foi isso que aconteceu. De repente, São Paulo, com a sua potência, com a sua vitalidade, com a sua vocação e com a insistência de aproximação de diferenças, de construção de pontes, com a insistência de negar o discurso meramente vitimizatório da resistência, mas na busca de produzir coisas sem parar, aquelas coisas que eu sempre falava, coisas boas, bonitas e fortes, sem parar, que só a cultura pode proporcionar, conseguiu fazer com que quem nos atacava tivesse que passar a resistir às coisas que nós fazíamos. Não a gente resistir apenas enquanto setor que estava sendo atacado, mas quem atacava a gente teve que reagir e resistir a potência das nossas experiências, dos nossos projetos. E aí eu cito o Festival Verão Sem Censura como um exemplo importante. Eu cito o Festival Mário de Andrade, com a dona Fernanda Montenegro, no Teatro Municipal, depois para todo o Brasil e para todas as mídias, falando: nenhum sistema vai nos calar. Eu cito o Emicida fazendo o show do lançamento do Amarelo no Teatro Municipal, numa noite histórica, dentro do mês da consciência negra, potente, forte, falando: arte é ocupar, nós estamos aqui ocupando.
seja aqui no Teatro Municipal, seja na Secretaria fazendo as coisas que estão acontecendo. Enfim, esse é o legado de colocar no lugar que merece pessoas que representem essa vitalidade, essa força. E aí eu acho que fomos felizes na construção do programa São Paulo Capital da Cultura e na possibilidade de encarar os principais desafios. No caso do teatro, aquele grande desafio que era destravar o fomento, né? Estava travado, tinha complicações, etc. Isso é um exemplo, dentro de vários outros, de coisas que aconteceram nesse sentido. Isso foi muito importante, foi um momento também que a gente, enquanto trabalhadores da cultura, estávamos sufocados e, em partes, pela falta de diálogo, não é? Então, acho que isso foi muito importante, eu acho que é um time, inclusive, né, um legado tão importante que o time permanece, né, na secretaria, isso é importante. O Hugo veio aqui, conversou conosco também, falou dessa ideia, desse projeto de continuidade, e é muito importante isso na administração pública, né, quando você passa o bastão, de você criar ali pactos de continuidade. Claro que é uma mesma gestão, mas é uma gestão que ela conversa, ela dialoga, não é? Então isso é muito, muito importante e ver também o Hugo conversando aqui conosco, assumindo que é uma gestão de continuidade. Então isso nos dá um pouco de esperança, né, para continuar trabalhando, produzindo e, enfim, mostrando aquilo que São Paulo tem de mais potente, não é? Que é a sua diversidade, que é a sua produção cultural, que está não só no centro, mas que está nas periferias, que está, enfim, espalhada pela cidade. É impressionante, porque São Paulo é tão potente quanto Nova York, quanto Londres. Você tem uma ideia só de peças teatrais. No ano passado, nós tivemos quase 1.800 estreias. É muita coisa, né? E por isso que eu acho que é importante, e nesse sentido eu quero falar do Bloco da Cultura, mas como a gente também está falando desse contexto de coronavírus, eu queria que você dividisse conosco, não é? Porque a gente está... porque ao mesmo tempo que a pandemia revelou as desigualdades, teve muitas coisas interessantes e boas, bonitas e fortes que aconteceram também nesse contexto, né? Houve aí um movimento de solidariedade assim muito forte, em partes protagonizados por organizações da sociedade civil, em partes também pelo poder público, e é dever do Estado fazer isso. Mas eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa experiência do Cidade Solidária. Claro. Olha, eu acho que, primeiro, é interessante a gente constatar que o Cidade Solidária, ele realmente é um programa que está conseguindo cumprir a sua missão, que é ser uma articulação do voluntariado da cidade nesse momento de pandemia para resolver ou minimizar toda essa vulnerabilidade, procurar atender as famílias em situação de vulnerabilidade na cidade, né? E quando eu me desliguei da Secretaria de Cultura, foi um pouquinho antes da pandemia, e eu não me via fora dessa batalha, dessa luta. Eu, pessoalmente, conversei com o prefeito e fomos, então, construir o Cidade Solidária para articular o governo, a Prefeitura de São Paulo, a sociedade civil, a iniciativa privada em torno dessa necessidade de se criar uma onda de solidariedade na cidade, né? Então, nesse sentido, foi muito importante o protagonismo do setor cultural para fazer com que o Cidade Solidária engatasse, que as doações crescessem. Não sei se você deve se recordar, logo no início do programa nós tivemos uma adesão dos artistas impressionante, gravando vídeos, postando em suas redes, chamando a sociedade para doações. No começo do programa, nós tínhamos apenas 8 pontos de coleta de arrecadação, que eram 8 equipamentos culturais, que a Secretaria de Cultura imediatamente se dispôs, os seus funcionários, os seus protagonistas, eles se dispuseram a
atuar na recepção da doação, na coleta, etc. Aí, claro, o programa foi se estruturando. Hoje nós temos mais de 50 locais na cidade e temos números muito impressionantes de doações. Agora, essa semana mesmo, nós teremos uma entrevista coletiva para anunciar esses números. O mais importante é a gente saber que o Brasil tem uma tradição de solidariedade, sabe? Uma tradição muito forte, uma tradição que remete ali, por exemplo, à Ação da Cidadania, a campanha do Betinho, na década de 90, que a partir desse pacto de prefeitura e sociedade civil, conseguiu criar os CONSEGs, os Conselhos de Segurança Alimentar, conseguiu fazer o enfrentamento da fome. Depois tivemos o Comunidade Solidária, capitaneado pela dona Ruth Cardoso. Depois nós tivemos até os projetos todos de renda mínima que geraram o Bolsa Família. Tudo isso é fruto da conexão poder público e sociedade civil. E a cidade de São Paulo deu um baita exemplo de solidariedade. O poder público, junto com várias entidades da sociedade civil, em governança compartilhada, pegando os cadastros municipais de habitação popular, de assistência social, de moradores de rua, enfim, de população de rua, das próprias entidades, do Programa Saúde da Família, para tentar desenhar o mapa onde tinha que chegar esse alimento, essa cesta básica. E até hoje essa ação é feita de uma maneira republicana, sem vícios políticos, sem indicações. Isso faz toda a diferença. E eu creio que a cultura teve um papel muito importante a desempenhar nesse processo. Nós estávamos vindo de uma gestão de resistência cultural muito forte, muito intensa, de engajamento muito grande de todos os setores, de todos os movimentos. Uma gestão que, por exemplo, dialogou muito com as ocupações culturais da cidade. É a primeira vez que se tem um edital voltado para as ocupações culturais da cidade, dando reconhecimento a elas. A gestão fez a maior edição do Fomento de Cultura da periferia, foi um fomento de 10 milhões de reais, então tinha uma conexão muito grande com movimentos culturais. E nós tivemos a sorte de, dentre as milhares de entidades que participaram da doação do alimento, nós tivemos a sorte de contar com vários coletivos e movimentos culturais, que, inclusive, não só doaram a cesta básica para suas comunidades, ajudaram no mapeamento, como também doaram os livros, qualificaram a doação de livros nesse processo de pandemia. Então, eu convido a todos, para quem não conhecem, conhecer, dá orgulho de ver. O site spcidadesolidaria.org tem ali georreferenciado todos os lugares onde foram entregues. Os números são muito impressionantes. E eu quero fazer novamente esse registro. Graças ao engajamento dos artistas, dos movimentos culturais, dos coletivos, esse programa se mostrou tão potente. Que maravilha, que maravilha. Bonito de ver, né? E a gente tem constatado isso, né? Nas falas do padre Júlio Lancelotti, que esteve conosco aqui, a Monja Cohen falou disso, né? Também dessa questão da solidariedade, que como isso também é um aspecto positivo no meio desse cenário de tanta, né, de tanta angústia, de tanta tristeza, não é? As pessoas se colocando para ajudar o outro. E é muito importante que o poder público, através dessa articulação que você bem descreveu, faça isso, né? Ajude, coordene isso. Então, muito bacana esse projeto, o Cidade Solidária. Eu tenho conversado, vou conversar agora mais com agentes do campo político, e é uma unanimidade, né? A cultura, ela precisa estar na centralidade. Na semana passada, não só na centralidade, mas nos programas de governo. Na semana passada conversei com o Eduardo Paes, e conversei com o Eduardo Paes porque trabalhei um tempo na gestão dele, fizemos vários projetos muito importantes, e era muito interessante porque o Eduardo ele é um político de centro, e que ele falou, olha, Lenerson, é o seguinte, provavelmente eu não vou ter os votos da cultura, não é? Mas eu estando como prefeito,
a cultura ela vai ter um papel muito importante, ela vai ter investimento, porque a cultura ela revela a dimensão cultural, a diversidade da cidade. Então, assim, é interessante começar a ouvir isso com mais frequência dos agentes políticos, porque nós representamos quase 3% do PIB. Então, são números assim muito expressivos, sabe, Ale? E aí é importante que um movimento como o Bloco da Cultura, ele surja e ele traga essa ideia, essa dimensão, e que isso também possa balizar esses programas de cultura nos governos, em todos os governos, né? Conta pra gente essa experiência. Olha, nós não queremos nada menos que isso. A cultura no eixo central de desenvolvimento econômico e social do país. O nosso projeto começou agora com o lançamento do nosso site. Nós vamos ainda fazer uma ampla campanha de mobilização, mas nós já temos muitas adesões do país inteiro, uma coisa que até nos surpreendeu, uma vez que nós não tivemos ainda o processo de mobilização, de comunicação que nós estamos desenhando. O Bloco da Cultura é um movimento que pretende posicionar a cultura nesse eixo central de desenvolvimento econômico e social do país, porque, assim como você bem disse, São Paulo é um centro cultural mundial, uma capital mundial da cultura, e ela, assim como Londres, assim como Lisboa, assim como Seul, assim como várias outras cidades, elas foram a ponta do iceberg para depois mostrar a potência cultural desses países. Esses países colocaram a cultura nesse centro, nessa função primordial e estratégica, agora mais recentemente, eu digo, né? Mas a gente pode dizer que esses países se transformaram a partir do apoio à cultura, em vários níveis, em várias camadas, e eu acho que a gente tem a possibilidade com o Bloco da Cultura, a partir da experiência exitosa da cidade de São Paulo, de apresentar, nesse momento eleitoral, que é o momento das eleições municipais, para os candidatos a prefeito, candidatas e candidatos a prefeito dos grandes centros e das capitais, o nosso programa Capital da Cultura, inspirado no São Paulo Capital da Cultura, que, claro, vai se adaptar a cada realidade local, vai se adaptar a cada situação local, vai ser apropriado pelos coletivos, pelos grupos, pelos diversos movimentos que existem em cada uma dessas cidades. Mas a provocação é para que o candidato ou a candidata coloquem esse programa, os movimentos estratégicos desse programa, dentro do plano de governo, né? Porque o exercício é simples, e o programa diz isso. Não dá para existir cultura apoiada com força, sem um calendário cultural integrado, unificado, público e privado, nas cidades, que possa ter começo, meio e fim, visibilidade, e que todos os setores e toda a sociedade cultural possa se integrar a ele, né? Seja apresentando seu projeto para fazer um evento, uma peça, um filme, seja querendo produzir alguma coisa, seja curtindo ele, seja usufruindo dele, enfim, não existe essa possibilidade numa cidade que apoia realmente a cultura. Não existe a possibilidade de um grande centro cultural não ter linhas de fomento para as linguagens todas e para as questões estruturais da cultura, o fomento ao teatro, ao cinema, à dança, ao circo, a todas as linguagens que existem, né? A música e os fomentos estruturantes, como o fomento à cultura da periferia, como o fomento das culturas negras, que nós lançamos esse ano, inclusive em São Paulo, tão importante, esses fomentos que a gente chama transversais, né? Não dá para uma cidade se considerar um centro de cultura sem ter um projeto de incentivo cultural, que seja importante, central, que abra espaço para o poder privado poder participar do processo de financiamento cultural e que, ao mesmo tempo, distribua a produção cultural pelo território. Eu tenho muito orgulho do novo decreto que regulamenta o PROMAC aqui em São Paulo, que coloca as faixas territorializadas para o incentivo de 100% ser feito onde o IDH da educação
é o menor, né? Ou seja, você traz, inclusive, o mercado que está investindo, e o produtor, e o evento, e a atividade, e o projeto para a periferia da cidade. E com menos burocracia, né? Então, todas essas articulações são muito importantes. Não dá para uma cidade ser capital da cultura sem a formação. Projetos que tragam a dimensão pedagógica a partir da importância da cultura enquanto elemento pedagógico, formador, né? Aqui em São Paulo nós temos a EMIA, nós temos o programa Jovem Monitor, nós temos, enfim, tantos programas estruturantes importantes nesse sentido que precisam ser ampliados, né? Não dá para uma cidade ser capital da cultura sem ter uma dimensão da memória, né? A gente fez o projeto Memória Paulistana, as placas de memória paulistana, os reconhecimentos a lugares históricos importantes para a nossa cultura, a Jornada do Patrimônio, que até ganhou a PCA, né? Enfim, uma série de ações em torno da memória. Também eu acho que não dá para a gente esquecer a necessidade de a gente gerar o pertencimento dos equipamentos culturais, né? Os equipamentos culturais eles têm que servir ao entorno, às suas comunidades. As comunidades têm que sentir o pertencimento, ocupá-los, e dessa ocupação de se gerar a programação em sinergia com a secretaria, né? Então, essas estratégias de pertencimento, de vínculo local, são fundamentais. Assim como é fundamental o reconhecimento do papel absolutamente transformador da potência cultural que vem das periferias das cidades. No momento em que a gente sofre o ataque, no momento que a gente sofre a censura por parte do governo federal, os agentes culturais não podem replicar esse tipo de postura marginalizando as manifestações culturais da periferia, como é o caso do funk, por exemplo, né? Ou de todas as expressões do hip-hop, de todas as culturas urbanas, das mais variadas culturas urbanas. Eu acho que esse é um papel fundamental de uma capital da cultura, certo? Então, eu acho que a gente chama isso, aqui na cidade, no nosso programa, de novo modernismo, né? Porque o novo modernismo está nas periferias, é uma provocação até ao movimento elitista, branco, do modernismo de 22, que foi muito importante, que foi muito transformador para a cidade, mas que hoje se dá em outros níveis e outras camadas, com outros atores de outras regiões, né? E não dá para a cidade não se reconhecer como uma capital da cultura e não buscar esse reconhecimento a partir da valorização da cultura que é feita na sua cidade, que é o eixo de reconhecimento. E tudo isso, para finalizar, não dá para uma cidade ser capital da cultura sem um choque de gestão. Uma gestão que possibilite uma execução orçamentária integral, que passe para as linguagens, que injete no setor cultural os recursos disponíveis e presentes. Então, e a gente, inclusive, nesse sentido, até lembrar aqui a coordenadora do Bloco da Cultura, que trabalha comigo na coordenação, a Carlota Míngola, que foi chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura e que tocou esse processo de gestão a ponto de a gente alcançar mais de 90% de execução orçamentária, coisa que não se alcançava, acho que nunca se alcançou na área cultural. Então, todos esses elementos, eu falei 10 elementos, todo mundo vai poder conhecer melhor no blocodacultura.com.br, o programa, eles vão ser apresentados para os candidatos e candidatas a prefeito dos grandes centros. Você falou com o Eduardo Paes é muito bem-vindo para pegar esse documento e inserir. Porque não adianta nada a gente ficar naquela mesma lógica de sempre, que é o seguinte: escreve lá 4, 5 tópicos no programa de governo, cultura é importante, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí você coloca a cultura no departamento isolado, que depende do secretário legal, né? Ou da secretária legal, com aquele orçamento pequenininho desse tamanho, com todas as linguagens disputando e brigando, não gerando a potência da centralidade estratégica no eixo de desenvolvimento econômico e social, que tem condição de gerar. E aí, nesse sentido, a gente quer inverter essa lógica. A gente tem que ser assunto da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Trabalho, enfim, todos os elementos a cultura é capaz de estar. A cidade ocupada pela cultura é uma cidade mais humana, mais diversa, mais bonita, mais colorida, muito mais segura, muito, muito, muito melhor de se viver. É muito importante também que a gente amplie esse debate para o setor privado.
Eu estou para conversar aqui com a Luísa Trajano e ela tem feito um movimento muito importante, né, no campo do empresariado e etc. E eu acho que é muito importante a gente chamar, de fato, os empresários para essas discussões, sabe, Ale? É muito importante a Johnson Johnson saber do papel social dela na sociedade, porque uma empresa ela não pode ser não pode só gerar lucro. Uma empresa tem que Isso, deixar também legado para a sociedade, isso é importante. exatamente. E não dá para só investir quando tem um incentivo para fazer evento no centro da cidade, em Pinheiros, ou para fazer projeto para uma certa classe que não precisa necessariamente do projeto incentivado. Tem que saber que tem que colocar dinheiro em projeto que está focado na periferia, que está focado na geração da efervescência que acontece na periferia da cultura, né? Para a gente descentralizar a ação cultural. Porque não adianta nada, é muito fácil, uma empresa vai entrar e vai investir no projeto e vai acontecer no MASP. Não, não dá para ser só isso. A gente tem que subverter isso. Olha, e a pandemia escancarou a desigualdade, né? Essa desigualdade que sempre foi a maior vergonha nacional, né? Então, eu espero que um dos legados, uma das coisas que a gente possa dar, um dos passos civilizatórios que a gente possa dar, é que as empresas, os atores culturais que têm acesso aos recursos entendam esse papel da cultura como grande indutor de redução da desigualdade, sabe? Eu acho muito importante a gente colocar a cultura nesse eixo central, né? Nesse eixo central, porque senão a gente vai ficar sempre achando que a cultura só depende, que a cultura só fica ali numa estantezinha escrito cultura. Ela não está vinculada a todas as outras áreas da nossa existência, né? Essa é a centralidade política que a gente quer dar. Eu acho que tem um comentário aqui da Monique Cardoso, que ela coloca aqui, né? O investimento social privado está perdendo oportunidades na cultura. E está. Eu acho que os governos, os prefeitos, os governadores precisam promover seminários, precisa chamar o empresariado para conversar e precisa conscientizar a responsabilidade que as empresas elas têm na cidade, a responsabilidade social. E eu concordo com o comentário também. Ela não está só eu vou investir num projeto de uma ONG porque é muito importante, porque assim eu estou mostrando para a sociedade que eu estou fazendo investimento social. Não, tem que fazer eles entenderem o que é isso de fato, né? Nesse sentido, eu acho que o bloco ele tem, né? Ele tem essa possibilidade de apresentar isso não só para o poder público, mas para o setor privado. Um efeito colateral da gente conseguir colocar a cultura nesse eixo central de desenvolvimento econômico e social é você despertar nos diversos atores da sociedade uma outra percepção sobre a cultura, né? Eu concordo totalmente com a colocação aqui que passou aqui nos comentários, de que não é só apenas projeto incentivado que o poder privado tem que participar, né? Enfim, você tem uma série de outras formas de participação. Como é que você acha que os recursos da Lei Aldir Blanc elas podem minimizar os impactos para o setor cultural, especialmente aqui na cidade de São Paulo? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, essa liberação precisa acontecer logo, né? Ela precisa acontecer logo. O governo, o presidente Bolsonaro sancionou, mas vetou o artigo que colocava sobre a celeridade do repasse. Então, o prefeito Bruno Covas tomou uma decisão muito importante, foi criar uma comissão por decreto para articular essa execução do recurso da Lei Aldir Blanc e fazer o repasse o mais rápido possível para o setor. Eu acho que a Secretaria Municipal de Cultura é o órgão que tem a capilaridade e a presença na cidade capaz de identificar e articular o setor cultural, junto com outros órgãos municipais que são
órgãos meios para a execução, Secretaria de Fazenda, por exemplo, Secretaria de Gestão, por exemplo, Secretaria de Governo, que ajudam, mas principalmente contando com a parceria com a sociedade civil, com as entidades, com os movimentos, com representações diversas do setor cultural para fazer essa identificação e para buscar essa distribuição ágil, rápida. Então, esse é o desafio. Mas, para isso acontecer, é necessário que o recurso chegue, né? O recurso seja repassado o quanto antes. Foi uma grande vitória, uma vitória importantíssima do nosso setor. Vai ser um respiro, mas esse respiro não adianta se ele não acontecer logo. As pessoas estão passando necessidade agora. O setor está sendo sufocado agora. O setor não tem o mercado, o seu espaço de trabalho, a sua renda agora. É o primeiro que entrou, o último que vai sair de toda essa crise, e a gente precisa agora desse recurso. Então, a cidade estruturou já uma equipe, uma comissão para fazer esse repasse, para fazer esse dinheiro chegar. Agora, esse dinheiro precisa chegar na cidade para ele ser repassado. Uma das medidas tomadas por essa atual gestão da prefeitura e foram medidas muito ágeis no sentido em que, assim que se identifica esse momento da pandemia, da necessidade de ações emergenciais, né? Você vê ali uma série de ações, editais sendo lançados, editais para as lives, os fomentos, né? Você teve uma edição praticamente colada na outra, né? Isso faz com que você traga um respiro para o setor cultural, outras ações e medidas sendo pensadas, Fomento à Periferia sendo lançado também com celeridade, Fomento à Dança. Isso é muito importante na administração pública, não é? Entender esses momentos de crise e saber aonde o momento de agir nesses momentos. Que é o contrário que aconteceu com o Estado. Né? O Sérgio esteve aqui conversando com a gente. Enfim, os PROACs foram sair agora, né? Agora no mês de julho. Mas assim, Ale, 4 meses se passaram. 4 meses se passaram e num certo sentido, somente isso ficou nas costas da Prefeitura de São Paulo, praticamente. Não é? Para tomar essas medidas e ações. Isso é muito importante, não é? Muito importante. Acho que é um exemplo da continuidade que você listou. Esse arcabouço de medidas eu tive a oportunidade de construir junto com o Hugo. Né? Então, a gente fez... Eu ainda estava na secretaria quando eu assinei, por exemplo, uma portaria para garantir a permanência dos contratos que tinham sido assinados com os artistas, para que, pelo fato deles não poderem apresentar a obra por conta da pandemia, eles não perderem o contrato. Então, é um dinheiro que vai chegar em todo mundo que estava com o contrato assinado. Além disso, esses espetáculos presenciais poderiam ser transformados em espetáculos online. Aí o programa Cultura Presente, que está sendo... que é uma espécie de marco da Secretaria Municipal de Cultura para esse momento de pandemia, nós antecipamos a execução de todos os fomentos para garantir que esse dinheiro circulasse em todos os setores da cultura para pré-produção, para leituras, para se começar a criar. Mas pelo menos você tinha o dinheiro que daria sustentação para as companhias, enfim, para os proponentes que estavam em busca do fomento. Nós também ampliamos e esticamos a duração do prazo do PROMAC, né? Para fazer com que o PROMAC ficasse presente, permanentemente aberto, para ter muito mais tempo, inclusive para depois do próprio momento mais nevrálgico ali do fechamento da pandemia, para que as pessoas também pudessem apresentar. E, óbvio, tantos e tantos projetos de contratação artística para se realizar em torno dos equipamentos a partir de apresentações online. Às vezes, a gente tem que dar o exemplo na prática, né? Às vezes não sempre. A gente tem que dar o exemplo na prática. Nós, lá na Secretaria de Cultura, eu digo nós, porque eu ainda faço parte do time, né, indiretamente, porque são todos ali
amigos e muito próximos, e todos nós estamos juntos nesse processo de continuidade, a gente acostumou a fazer, sabe? E não a falar, falar, falar. Fazer a melhor resposta. E naquele momento que a gente precisava era realização concreta que colocasse dinheiro no setor cultural da cidade no meio da pandemia, né? Então, me parece que era a melhor medida. Inclusive, nós chegamos a sofrer ataques dos conservadores, daqueles vereadores e vereadoras de partidos mais próximos do ambiente do bolsonarismo, aquela turma que gosta de ser daquele belo populismo, né? Daquela coisa de tentar flertar com o obscurantismo para ver se consegue um votinho ou outro do bolsonarismo, que atacaram naquele momento as contratações artísticas que nós estávamos fazendo. Parecia que a gente ia acabar com a estrutura de saúde. A cultura é tão criminalizada que no meio de uma pandemia, esses caras têm a cara de pau de falar que a Secretaria de Cultura não pode ajudar os artistas, não pode contratar apresentação artística. É muito obscurantismo e, principalmente, é muita falta de vergonha na cara numa cidade que está gastando 1,5 bi em saúde, que está dando um exemplo para todo mundo de construção de leitos, hospitais de campanha, etc. Até parece que é a cultura que vai fazer a gente deixar de investir o que tem que ser investido no combate ao coronavírus. E essas pessoas mal intencionadas estavam de olho na escória, né, do pensamento republicano, que só pensam na barbárie, em criticar, em gerar fake news o tempo todo, tiveram a paixão de fazer isso. Mas passou o tempo, todo mundo percebeu as intenções das nossas ações relacionadas à cultura e contratação, e não é à toa que a Câmara de Vereadores aprovou, por 43 votos a 5, a legalidade das contratações artísticas para finalidade através de lives, para apresentações online. Então, assim, passa o tempo e a gente vê quem está com a razão. E eu convido todos que assistem a pesquisar quem são os 5 vereadores que votaram contra, porque esses vereadores não são amigos da cultura. Pois é. O carnaval, da qual você, né, tem uma participação aí importante nessa retomada dos blocos, o carnaval de rua em São Paulo, não é? Ele cresceu de uma forma espantosa, não é? E o carnaval, querendo ou não, né, embora as pessoas demonizem e falem, não, porque tem problema de limpeza, tem problema de segurança, tem problemas de toda a ordem, né? Quando as ruas estavam vazias e desertas no carnaval, quando São Paulo era considerado o túmulo do samba, isso não era um problema, não é? E aí, de repente, o carnaval ele ganha uma importância gigantesca na cidade, não só do ponto de vista simbólico, né, de você ganhar as ruas e celebrar a alegria nas ruas, no espaço público, mas do ponto de vista econômico teve um impacto positivo, não só econômico, do ponto do turismo, da cultura e por aí vai. Analisando esse cenário de pandemia, como é que ficaria o carnaval de rua em São Paulo a partir dos protocolos de saúde, a partir desse novo cenário? Como é que fica essa festa popular, dionisíaca, da alegria, dos corpos? Eu acho muito cedo para a gente falar disso ainda, sabe? Porque a gente o carnaval só pode acontecer se tiver os padrões de vigilância, os padrões sanitários estabelecidos. Eu acredito muito, é muito difícil a gente ter a força do carnaval, não só em São Paulo, como em todas as grandes capitais carnavalescas, da maneira que ela se dá, o carnaval de rua, e o carnaval de avenida também, o carnaval de avenida reúne também muita gente. Claro. Nessas condições. Então, nós precisamos esperar os avanços da vacina, os avanços de algum coquetel de remédios que possam controlar o vírus, ou mesmo qual será a nossa situação de imunização na cidade, né? Nas cidades. Né? Eu creio que o mais certo a se fazer agora é iniciar os processos
burocráticos, administrativos para a produção dos carnavais, seja de rua e seja de avenida, mas que a gente possa pré-estabelecer uma condição contratual, inclusive, que, se precisar haver adiamento, esse adiamento é pactuado tanto com as escolas como com os blocos, né? Eu acho que é a maneira mais eficaz e tranquila de se lidar com isso, né? É muito difícil para todos nós, enquanto brasileiros, encararmos essa reflexão. A gente depende ainda muito dos avanços da saúde para que o carnaval aconteça em sua plenitude, aconteça de fato, mas é importante a gente ter cabeça no lugar, a gente ter seriedade, a gente pensar muito seriamente sobre os protocolos, a eficiência ou não desses protocolos nesse ambiente. Então, se precisar adiar, que isso seja uma articulação feita entre todos os grandes polos carnavalescos, né? Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Paulo, né? Quer dizer, e todos os outros possam acompanhar esse adiamento, mas ainda é cedo. Eu acho que a gente pode iniciar os processos, estipular um deadline ali para novembro, mais ou menos, para entender se é possível ou não do ponto de vista sanitário, e depois tomar as medidas de realização ou adiamento. Mas, para finalizar, vamos falar de coisa boa, né? O Carnaval de São Paulo teve 96% de aprovação pelo censo feito pelo Observatório do Turismo, né? Gerou 2,8 bilhões de reais para a cidade. E colocou nas ruas 15 milhões de pessoas. É um sonho, né? Diante de todo esse cenário que você descreveu. E o sonho fica mais potente ainda quando a gente percebe que essa história foi uma história ativista, uma história que reuniu diversos tipos de blocos, de diversas matizes, de diversas colorações, de diversos carnavais, estilos, etc., na ideia de disputar, né, a cidade, do direito à cidade, né? Carnaval, na minha opinião, foi o ponto de partida para a mudança da nossa cidade. A cidade ocupada pela cultura, pela arte, pela cor, né? A cidade diversa, que São Paulo se demonstrou com tanto potencial de ser, a partir daquele momento em que o carnaval e o movimento de carnaval se inicia na cidade. E aí eu mando um grande beijo para os meus queridíssimos amigos e amigas e parceiros de vida do Acadêmicos do Baixo Augusta, que tem muito a ver com tudo isso. Aqui, estou recebendo um beijo aqui, um elogio do Bloco Esfarrapado, o bloco mais antigo da cidade de São Paulo, grandes parceiros do Bexiga, com quem eu tive a honra de trabalhar. Enfim, é muito emocionante ter vivido tudo isso. Eu tenho certeza que na hora que for possível voltar, nós vamos voltar com tudo, com força. Maravilha. Por fim, eu queria te perguntar, que resposta a arte ela pode dar a toda essa onda obscurantista? Eu acho que a cultura ela nunca vai deixar de ser. Ela é. Ela pode ser atacada, ela pode ser achincalhada, ela pode ser motivo de luta política, ela pode ser objeto de fake news, ela pode ser um elemento de criminalização usado em campanha eleitoral. Ela pode não ter um centavo de apoio, uma autorização formal do governo, mas ela vai continuar sendo o nosso símbolo de identidade maior. A força da nossa crítica, da nossa autocrítica, da nossa liberdade e a maior expressão da nossa democracia. Então, a nossa resposta é continuar sendo o que nós somos. Muito bem, muito bem. Fala inspirada. Ale, nós estamos chegando aqui no final dessa nossa conversa. Eu quero agradecer demais a sua presença. E agradecer demais as suas falas, esse diálogo, esse momento tão importante que se faz mais que urgente convocar as inteligências desse país para a gente pensar um novo projeto frente a essa onda
que quer apagar e destruir toda a nossa história. Não vão conseguir, né? Então, nesse sentido, muito obrigado e também obrigado pelo trabalho que você tem feito aí, né, como agente público também, eu acho muito importante, muito afinco, com muito diálogo, ouvindo também os demais agentes da sociedade civil, isso é fundamental para a construção de políticas públicas. Olha, muito obrigado pelas palavras, obrigado pela oportunidade. Eu convido a todos para conhecerem o @Bloco da Cultura no Instagram, o www.blocodacultura.com.br. Nós estamos no início da nossa luta para colocar a cultura no eixo central do desenvolvimento econômico e social. Primeiro das cidades, mas depois desse processo eleitoral, nós temos um processo muito maior, que é o processo de reconstruir a estrutura pública cultural brasileira que foi destruída, né? E a gente vai poder fazer isso com essa grande força que a cultura tem de unidade, de trazer junto as pessoas e de uma maneira assim, objetiva, concreta, partindo para a prática, sabe? Acho que isso vai fazer toda a diferença. E a gente vai poder, todos nós juntos, quem participou desse debate, eu, você, as outras companhias, os outros coletivos e etc., poder fazer isso com gosto, que a gente vai conseguir levantar essa bandeira em defesa da nossa cultura. E também a convidar todo mundo para conhecer, quem não conhece, o spcidadesolidaria.org, que é um exemplo de solidariedade da cidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Vou dar só um último recado aqui, que na quarta-feira nós vamos ter aqui como convidado o ativista digital Barbudinho. Ele vai estar aqui conversando conosco, vamos abrir esse diálogo com as mídias independentes, que eu acho que é fundamental, né, no que se diz respeito à questão da informação e nesse meio digital. E na sexta-feira nós vamos conversar também com um colega aqui do Alê, o Jurandir Valença, que é um grande curador, um ótimo gestor, também tem feito aqui um trabalho exemplar na cidade de São Paulo. Ele vai fechar essa semana aqui conosco. Grande Jura. Lembrando que essa conversa ela fica então aqui no IGTV, depois o Ale coloca também no stories dele, é uma conversa pública, de interesse público, então a gente faz questão que chegue para o maior número de pessoas e depois também vai estar disponível no YouTube, no canal da companhia, a Companhia Nova de Teatro. Então vocês também podem acessar lá e replicar essa conversa. Ale, meu querido, muitíssimo obrigado por essa fala, por esse diálogo. Obrigado a vocês, até a próxima e vamos juntos. Vamos juntos, coisas boas, bonitas e fortes. Grande abraço, Ale. Obrigado. Tchau, tchau.